estava lendo um texto do Diogo Lara, que é um psicólogo também, que ele falou da questão da autoestima, só que ele fala da autoestima e da baixa autoestima e da autoestima saudável. Seria aquele meio termo. E que as duas são prejudiciais, né? Na verdade, o que esse autor está observando, né, com lucidez, é que esses extremos opostos são os extremos opostos do narcisismo. Um é o narcisismo do sujeito que se sente o máximo, ele precisa se sentir sempre o máximo perante os outros, mas ele é quase sempre tão carente quanto aquele sujeito que se sente absolutamente abaixo dos outros. Em ambos os casos, a gente vê uma condição de fixação do sujeito em relação ao seu próprio valor. Essa atitude é uma atitude absolutamente perniciosa, porque é o que muitos místicos, santos e padres da antiguidade, até mesmo filósofos, vão chamar de amor próprio. O amor próprio, ele é o fundamento, o solo venenoso de onde nascem todas as paixões humanas. E o que é a paixão? A paixão é aquilo que fundamentalmente me agita. E tudo aquilo que fundamentalmente me agita gera em mim um apego emocional. E esse apego emocional ele vai interferir diretamente na minha capacidade cognitiva, que é a minha possibilidade de enxergar a mim, o outro e a realidade à minha volta com clareza e tenacidade. Ficou claro? Ficou claro. Bom, quando a gente fala do ser carente, do ser apaixonado, numa época em que as paixões humanas são tão celebradas, ou seja, o indivíduo para se sentir vivo, ele tem que estar mais apaixonado, é justamente a gente começar a olhar para o nosso tempo com um olhar, né, de todo o arco histórico, de uma perspectiva muito mais ampla e entender que o tempo em que a gente vive, do ponto de vista espiritual, ainda que se fale de muitas espiritualidades e se consuma pseudo-espiritualidades, né, é um tempo profundamente pobre do ponto de vista da alma e de profunda alienação, porque o homem, na verdade, ele está inteligindo menos nos nossos dias. Essa coisa do amor próprio, né? E o que importa é eu estar bem comigo mesmo e os outros não têm importância nenhuma na minha vida, não. Os outros têm uma grande importância na minha vida à medida em que eu estou orientado a amá-los. Eles só existem ao meu redor para eu aprender a amá-los. Eles não existem ao meu redor para me amarem, porque, na verdade, eu só vou desenvolver todo o encantamento das minhas possibilidades e da minha natureza se eu me tornar apto na ciência e na arte do amor. Eu transformar aquilo que ainda é pesado em mim e aderente, adstringente, como o chumbo, e refiná-lo até se tornar algo elevado, algo precioso como o ouro. Não tem essa de, eu não me importo com os outros, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Isso é contramão de todo bom senso e de toda sabedoria. A gente precisa entender que a realidade do ser humano, a natureza do ser humano, é fundamentalmente inteligir. Por isso nós somos chamados de Homo sapiens. A razão de eu ser homo é eu me tornar, portanto, sapiens. Eu vou atingir a sabedoria através das universidades ou dos diplomas e eu vou me tornando cada vez mais sábio? Não necessariamente. Eu posso me titular cada vez mais e me tornar cada vez mais ignorante, porque aos burros inteligentes e aos inteligentes burros existem essas duas classes. Existem aqueles que não são letrados, não têm títulos e que têm uma sabedoria interior ou têm uma capacidade de se conectar com o sentido da vida de uma forma muito mais fecunda e viva. E existem aqueles que adquiriram muito conhecimento, mas que não têm nenhuma fecundidade, não têm humus humano, não têm uma humanidade interior, insensíveis em seu próprio narcisismo.
Portanto, a autoestima tem também o poder de cegar as possibilidades do homem e de não convertê-lo em sapiens, mas em convertê-lo em um ente alienado, ignorante, ensimesmado e fechado. Então, existem as mentalidades abertas e fechadas. Os filósofos da Antiguidade Clássica e até alguns monges do deserto, os monges cenobitas, a tradição exicasta, que são os monges do deserto do Oriente que viveram no Egito, na Turquia, na Capadócia, eles utilizavam um termo que era, na verdade, o alvo fundamental de todo o esforço espiritual, ou seja, da ascética deles, que era a apatheia. A apatheia que hoje pode ser reutilizada pela psiquiatria como apatia, mas que tem um sentido absolutamente inverso do que era aqueles que esses filósofos, sábios e monges designavam. Porque quando a gente fala de apatia, a gente vai falar do sujeito deprimido. A psiquiatria ela vai notar que o sujeito apático é aquele que não consegue fazer ou promover qualquer tipo de ação ou movimento na sua vida. O sujeito apático é aquele que perdeu o próprio movimento. Mas ele perdeu o próprio movimento por quê? Porque ele está em estado de apatheia? Não, ele perdeu o próprio movimento porque ele está em estado de paixão. Ou seja, é um sujeito que está num nível de intensidade interior tão elevado que ele não consegue se movimentar em direção a nenhuma meta, a nenhuma atividade. Então, a apatia, que hoje a psiquiatria define como sendo um dos sintomas da depressão, ela é o inverso da apatheia, que na verdade é justamente a ausência de paixões. Eu acho que uma metáfora que é perfeita para explicar isso é uma metáfora que vem do próprio budismo, que é o conceito do nirvana. O que é o nirvana? Pensamos, imaginemos, um vento soprando com violência na superfície de um pequeno lago. Enquanto você olha o vento soprar na superfície do pequeno lago, você vê apenas as águas da superfície agitadas. Você vê ondulações, reflexos inconstantes. Pelo simples fato do vento soprar na superfície do pequeno lago, você não vê absolutamente nada. O lago está inteiramente oculto diante dos seus olhos. Mas imagina que esse vento pare de soprar e que o lago se torne, de repente, um espelho. Ou seja, tudo se revela para você. Você passa a enxergar o céu refletido na superfície do lago, você vê uma quantidade grande de peixes, ou seja, você tem a visão. E essa visão enriquece profundamente a sua consciência. A palavra nirvana, que vem do sânscrito nir, fora, vana, vento, ela pode ser uma analogia perfeita do que é essa apatheia, que só vai nascer no plano da caridade. Ou seja, à medida em que o homem começa a enxergar melhor a realidade, ele vai se tornando um ser, obviamente, mais caritativo. E vai se aplicando cada vez mais nisso, porque ele vai encontrando nisso a própria seiva da sua vida interior e realização fundamental do seu próprio ser. Portanto, quando a gente olha para a nossa sociedade atual, para a mídia atual, para a cultura atual, tal como ela está organizada e esquematizada diante dos nossos olhos, a gente vê que a nossa cultura, ao mesmo tempo que ela vem desenvolvendo uma série de aptidões técnicas, tecnicistas, tecnológicas ou facilidades ou até um domínio maior sobre a natureza,
ela vem se empobrecendo cada vez mais no domínio do espírito. Então, quanto mais o homem prometeicamente quer dominar a natureza, menos ele domina o próprio espírito e mais alienado ele se torna do seu próprio espírito. Ele vai se tornando apático sem ter apatia. Ele vai se tornando um ser apaixonado, inconsciente e inconsistente nas suas relações, nos vínculos que ele estabelece com as pessoas ao redor dele. Isso tudo tem a ver com a carência. O problema não está no objeto ou nos outros, está nele.